Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós, em nossas casas e em nossos corações. O tema escolhido para hoje é Caracteres do Verdadeiro Profeta. Encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 9. E na introdução desse tema, o espírito de Erasto se manifestou com estas palavras: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos esfarçantes se arvoram em reformadores e messias. Esse texto é de 1862. Como não existem coincidências, quero crer que a escolha desse tema foi para reflexão em relação aos dias atuais, onde nos encontramos em uma pandemia, com a humanidade do planeta sendo atacada por um vírus bastante agressivo, que causará muitas mudanças no comportamento da humanidade. Realmente tem circulado nas redes sociais várias manifestações sobre essa doença, e algumas desprovidas de qualquer veracidade. Por essa razão, é necessário identificar os verdadeiros profetas para não sermos enganados pelos falsos. Vamos significar a palavra profeta, porque no sentido mais comum ela é conhecida como aquele que faz previsão de acontecimentos futuros. Mas não é esse o sentido exato da palavra profeta. Ela tem a sua origem no grego profetes e significa aquele que proclama ou aquele que anuncia. Portanto, não se refere àquele que prevê o futuro, mas ao que anuncia aquilo que já existe e que não é conhecido, ou, pelo menos, não é praticado pela humanidade. Na Bíblia, diversos profetas não fizeram previsões. Eles apenas denunciavam os costumes e vícios que contrariavam a lei de Deus. E alguns apenas alertavam para a possibilidade de haver ruínas pessoais e materiais como resultado do desvio da conduta moral. Assim como o profeta Jeremias, que previu a destruição e a ruína de Jerusalém, resultado do afastamento da lei de Deus. No sentido religioso, o profeta é aquele que recebe mensagens da divindade para divulgar a toda a coletividade. Ou seja, é um médium de elevada estatura moral e intelectual, que serve como intermediário da comunicação entre os espíritos superiores e a humanidade. Isso fica bastante evidente quando Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, na questão 622. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? E a resposta foi: sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade.
E Jesus, por diversas vezes, nos alertou sobre os falsos profetas. Entre elas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 15, quando disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Portanto, temos que estar muito atentos, porque eles se apresentam de forma dissimulada, com a intenção de nos enganar. E é nosso dever desmascará-los sempre que possível. Quais são os caracteres dos verdadeiros profetas? Também encontramos essa resposta na pergunta de Allan Kardec, na questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E o Espírito respondeu: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, além de possuir as 3 principais virtudes, que são a fé, a esperança e a caridade. A lei de justiça implica no respeito aos seus semelhantes em todos os direitos e cujo critério é desejar para os outros aquilo que se almeja para si próprio. A lei do amor significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tal como Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Isso inclui amar todos os outros, ainda que sejam inimigos. E a lei da caridade consiste em assistir ao próximo em suas necessidades, sejam elas materiais ou emocionais. E a lei de caridade é tão abrangente que inclui outras virtudes, como a benevolência, que é ter boa vontade para com todos, a indulgência, que é o perdão pelas faltas do próximo. Devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre, como recomendou Jesus. Além disso, o verdadeiro profeta possui também outras virtudes. Ele é humilde e modesto. É tão modesto que nem percebe que é um mensageiro de Deus. Os outros é que o identificam como tal. É resignado, aceita todas as vicissitudes da vida, sabedor que são expiações e provas, e as aceita sem reclamar. Tem fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Também é esperançoso, acredita na vida eterna e coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, porque sabe que a vida corporal é breve e a vida espiritual é eterna. Se comunica com os outros com palavras dignas, elevadas e nobres. Fala sempre com simplicidade e modéstia. Não se vangloria, não exibe a sua sabedoria, nem a sua posição perante os demais.
Suas ações inspiram sempre bons sentimentos e distribui bons conselhos. E quem reúne todas essas qualidades morais já é um verdadeiro profeta? Não. Além dessas qualidades morais, é necessário também ter qualidade intelectual equivalente ao seu desenvolvimento moral. Deve apresentar liderança natural, sem se impor, perante a coletividade, para ser capaz de cumprir as missões a ele determinadas pela divindade. Deve possuir coragem para enfrentar, se preciso, oponentes poderosos, assim como fez João Batista, que enfrentou o rei Herodes Antipas por seu casamento com Herodias, que era esposa de seu meio-irmão. Isso lhe custou a cabeça numa bandeja de prata. Muitas pessoas têm a ideia de que já não existem mais os profetas. Eles ficaram lá no passado, existiam apenas na Bíblia. Grande engano. Eles continuam existindo, principalmente entre os seguidores da doutrina espírita. Após o advento do Espírito da Verdade, prometido por Jesus, foi levantado o véu que separava os espíritos encarnados dos desencarnados. E as comunicações têm ocorrido de um modo contínuo. Sempre houve essa comunicação. Os profetas da Bíblia achavam que era Deus que as fazia diretamente, mas sempre foram os espíritos superiores que se comunicavam através dos médiuns em nome de Deus. Conhecer os caracteres do verdadeiro profeta é suficiente para não ser enganado pelo falso profeta? Ainda não. O médium precisa saber identificar a que ordem o espírito comunicante pertence, porque a profecia é realizada pelo conjunto de espírito e médium. Assim como o espírito precisa também identificar o caráter do médium. Mas para o espírito é mais fácil, porque ele enxerga a verdadeira condição daquele médium. Para evitar o risco de receber uma comunicação falsa, é que existe, em diversas casas espíritas, o curso Educação Mediúnico. O IEE realiza esse curso, entre outros cursos. Nesse curso, entre outras matérias, se aprende a conhecer a qualidade do espírito comunicante. Conhecer a identidade do espírito comunicante é uma questão secundária. Não importa muito se é um espírito de João ou de José, isso não importa. O que importa é a qualidade do espírito. E para isso é preciso identificar a ordem a qual o espírito comunicante pertence, para poder distinguir os bons espíritos dos espíritos imperfeitos, porque os espíritos puros, esses, não se comunicam com os médiuns desse nosso planeta, porque a atmosfera é muito pesada para os espíritos puros.
Jesus, para encarnar aqui na Terra, demorou 1 milênio para adequar a sua vinda para essa atmosfera pesada. Isso segundo consta no livro A Caminho da Luz. Os espíritos, eles se classificam em 3 ordens, e dentro das ordens existe 10 escalas. As 3 ordens são: a primeira é dos espíritos puros. Esses é uma ordem única, uma escala única, né? Porque já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. De segunda ordem são os bons espíritos, que são classificados em superiores, prudentes, sábios e benévolos. E de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. São os batedores e perturbadores. Os neutros nem são bons nem são ruins. Os pseudo-sábios, que, como diz o nome, eles acham que são sábios, não é? Os levianos, que entre esses levianos estão os zombeteiros, não é? E os impuros. Os impuros é só maldade. Na segunda ordem não existe maldade, só existe bondade. E na terceira ordem não existe bondade, só existe maldade. O espírito pode ser identificado por suas ideias, por sua linguagem, por suas ações, pela serenidade com que se apresentam, pela bondade imensa e pela inteligência, quando espíritos puros, quando bons espíritos. Porque, se forem da terceira ordem, os imperfeitos, as suas ideias não são claras, a sua linguagem é baixa, suas ações são a maioria de maldade, não têm serenidade nem bondade e são escassos de inteligência. A linguagem dos espíritos puros e dos bons espíritos é sempre digna e elevada. Falam com simplicidade e modéstia e nunca se enaltecem frente aos demais espíritos. As suas ações demonstram bons sentimentos e bons conselhos. Os bons espíritos não dão ordens, nem se impõem. E se seus conselhos não forem seguidos, não se aborrecem e não insistem, apenas se retiram. Todo conselho que não contiver pura caridade evangélica não provém dos bons espíritos. Eles só anunciam coisas futuras quando for útil, e mesmo assim nunca precisam a data do acontecimento. A comunicação entre o espírito encarnado e o desencarnado depende de uma faixa vibratória e aquela que o médium se encontra. Se o médium estiver numa faixa vibratória elevada, a comunicação se dará com bons espíritos. Porém, se estiver numa faixa vibratória baixa, a comunicação será com espíritos impuros. A
faixa vibratória, ela é uma onda magnética. E ela funciona como uma onda de rádio. E assim como no rádio, você sintoniza a estação que você quer, você também, numa vibração, numa faixa vibratória, você vai sintonizar aquele que você quiser. Se você sintonizar numa faixa de baixa frequência, você vai só encontrar os espíritos da terceira ordem. Se você colocar numa faixa de alta frequência, então você vai encontrar os espíritos mais elevados, os espíritos superiores. Então, nós precisamos sempre ter muito cuidado, porque num momento de raiva, num momento em que a gente está contrariado, podemos, ou quase sempre acontece, de a gente nos situarmos numa faixa vibratória muito baixa. E é quando esses espíritos da terceira ordem nos enxergam. Se a gente estiver numa faixa vibratória elevada, eles nem nos enxergam. Se estiver numa faixa vibratória baixa, eles nos enxergam. E podem nos causar problemas. Então, nós devemos estar sempre equilibrados. Por esse motivo, é necessário saber identificar a qualidade do espírito. Os falsos profetas podem ser mistificadores. Isso quando eles não recebem nenhuma comunicação espiritual, nem da terceira ordem, nem da segunda ordem. E eles criam as próprias profecias. Pode ser também médiuns que recebem espíritos inferiores, estando numa vibração baixa, ou estando numa vibração que aqueles espíritos inferiores os encontram. E eles também podem até chamar esses espíritos inferiores. No passado, esses médiuns que recebem espíritos inferiores eram chamados de sibilas, pitonisas, sacerdotisas. Tudo isso pode ser também no masculino, mas a maioria eram mulheres que faziam esse trabalho. E elas consultavam o oráculo para prever acontecimentos futuros das pessoas que as procuravam. E tudo isso era feito com uma recompensa, não é? Seja ela de favores, seja ela em dinheiro mesmo. Eles serviam a reis e poderosos, que eram os que podiam recompensá-los, não é? Se eles realmente receberam comunicações espirituais, certamente não eram de espíritos superiores, porque os espíritos superiores não se prestam a isso. O que se deve dar, a gente deve dar de graça o que de graça a gente recebe. Então, de forma nenhuma, um espírito superior vai exigir nenhum pagamento pelo seu trabalho. Atualmente, esses mistificadores, eles ainda existem. São conhecidos como cartomantes, leitores de borra de café, leitores de folhas de chá, as ciganas que leem mãos. Em resumo, eles são adivinhadores, não são profetas, são adivinhadores. E muita gente acredita nessas crendices e pagam altas somas em dinheiro para serem enganados. São pessoas curiosas e ansiosas
que têm interesses pessoais escusos e são enganadas com falsas previsões. Essas pessoas são tão culpadas quanto os que fazem as previsões. Por tudo isso, devemos seguir o conselho da Epístola de São João, no capítulo 4, versículo 1, que ensina assim: Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, mais uma vez, fica claro que é um espírito que se comunica com o médium, os que fazem profecias. Um bom dia a todos, que Deus, na sua soberana bondade, abençoe a todos nós. Que assim seja.